Parte 2 da nossa conversa da Cambone, parte 2, tá? Não manter diálogo com assistência durante a gira, porque já às vezes você para e percebe os guias lá precisando da Cambone e tá lá a Cambone conversando lá com a amiguinha lá na assistência. Não pode, tá? Quebra a vibração da corrente. Qualquer dificuldade em orientar os consulentes, pedir auxílio ao dirigente. Orientar a entidade quando os cuidados com o médium. Às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade, tal, na hora do desenvolvimento. Tem que pedir para o Pai de Santo indique certinho como cuidar daquela pessoa que está com aquele probleminha ou outro. Avisar de qualquer situação contraditória à hierarquia. Tudo que acontecer que se vier envolvendo esse probleminha. Levantar o perfil das entidades, visto que quem está de fora tem uma maior percepção e entendimento da entidade. Eu estou com identidade na cabeça, mas tudo bem, vamos embora. Quais os materiais que a Cambone deve conhecer? Cada entidade tem os seus materiais e é responsabilidade inteiramente do médium de incorporação comprar ou fazer, trazê-las para o terreiro, assim como sua manutenção, organização e limpeza. Cada entidade faz uso de determinados itens, mas existem alguns mais gerais, que é mais usado dentro da casa. Isto é, as entidades costumam consumir determinado produto, mas não é uma regra. Vejamos abaixo agora. Bebida: caboclos, vinho tinto, pretos velhos, café preto, vinho tinto, herês, guaraná, água de coco ou suco de fruta. Não é aquele suco de fruta de saquinho, tá? É suco fruta. Exus, cachaça, marafo, uísque, licor, pombagiras, cachaça, licor, cidra, champanhes, malandros, cerveja, Exus mirins, Coca-Cola com cachaça, pinga com cachaça, fumo. Quem usa os fumos? Os caboclos, que usa charuto, cabocla, cigarrilha, pretos velhos, cachimbo, Exus, pombagiras. Exus e pombagiras, e malandros, e Exus mirins, charuto ou cigarro, pemba. É uma espécie de giz, mas não é giz, feito de calcário e outros materiais. Geralmente todas as entidades usam a pemba branca, mas também usam as coloridas, depender do objetivo de usar. E uma coisa também, tem ponto riscado no chão e nego pisando. Não pode, é um selo astral que está aberto. Nego pode passar em cima de um selo astral e desmaiar, tá? Se é um ponto de morte, ela entrou no ponto da morte, pisou, tá ali. É sagrado. E a Cambone às vezes fica zanzando em cima de ponto riscado. Usam em geral para riscar pontos, tá? Que são selos astrais. Vela. Da mesma forma que a pemba, geralmente as brancas são as mais usadas, mas também usam-se as coloridas. Depender do objetivo, é usado a afirmar diferentes energias. A vela é usada para quase todos os trabalhos espirituais, tá? As ervas, algumas entidades, especialmente preto velhos, caboclos, fazem uso de ervas para os trabalhos espirituais, fazendo a manipulação do bioplasma. Um dia eu vou explicar para vocês o que é bioplasma. E a transmutando para o assistido, a fim de fazer a limpeza, revitalizando o campo energético do consulente. Tábua é uma madeira quadrada usada para a identidade e riscar os pontos. Isso aqui eu tenho que providenciar para casa.
Orientações. Assim como os médios trabalham, seguem as recomendações, o dirigente com suas relações, cuidados, os banhos e ervas, condutas e comportamento, postura. A regra é a mesma para os cambones, tá? Elas não fogem da regra. O cambone tem que compreender que ele não é empregado do médium e nem entidade espiritual pelo fato de ter que servir o trabalho espiritual, seja acendendo um charuto ou uma palha, segundo um cinzeiro, ou fazendo anotações. Pelo contrário, ele está auxiliando em muita parte do material do trabalho, está sendo fraterno e colaborador. Do ponto de vista espiritual, as entidades de Cambone e as entidades do Combone, que também é um médium em desenvolvimento, mesmo não tendo mediunidade de incorporação, suas entidades estão muito próximas a trabalhar conjunto, muitas vezes sem que elas percebam, com as entidades dos seus irmãos. Médios de incorporação, por essa simples razão, é de uma importância que a Cambone esteja sempre com um pensamento elevado, atendendo o trabalho, evitando distrair com picuinhas dentro do terreiro, o que seria prejudicial a ela própria e ao meio de qual interage. Quem zela pelos itens do trabalho usados pelas entidades dos médios do trabalho são os próprios médios, cabendo então os cambones tirarem todas as dúvidas com responsabilidade do que ser usado antes do trabalho iniciar. As obrigações do médium atender às entidades da casa, em tal como suas solicitações, para isso você precisa atender o que lhe foi solicitado. Algumas entidades falam muito baixo, as outras enrolado, dificultam o atendimento. Caso entenda o que foi pedido, pergunte quantas vezes foram necessários, com calma e respeito, ou peça ajuda de alguém para entender, porque às vezes tem espíritos que falam em outra língua, arrastado, então a gente tem que com paciência ver o que aquele espírito está querendo dizer. Cambone é responsável pela manutenção e a ordem do bom andamento da gira, especialmente no tange. A assistência. Cabe Cambone exigir respeito, silêncio, vindo assistência durante a gira. Beijinho, abracinho, nego bebendo na assistência, nego conversando. Então vem do trabalho da Cambone fazer isso aí. Pode haver, por exemplo, um médium de incorporação na assistência que incorpore durante a gira. Nesse caso, diversas atitudes podem ser tomadas, tá? Se o consulente incorporar na assistência do lado de fora do terreiro, procure o dirigente e o guie o chefe da casa, da gira, sobre o que fazer. Jamais coloque a mão no médium para dentro do terreiro sem a autorização e da direção. Se o consulente incorporar durante a consulta, aguarde a reação da entidade da casa responsável por aquela consulta e veja se está no controle da situação. Caso não esteja, informe a direção. A entidade de luz, quando incorpora em uma casa visitante, apenas cumprimenta a casa e os seus membros, descarrega seu médium e dá algum recado quando necessário, desincorpora. Obsessores tentam se passar por entidades. Tem transportes que vem, não é do filho e acaba passando e fingindo que é uma identidade do filho. Tende a querer permanecer incorporados, dando todo tipo de argumento para isso. Há também, infelizmente, aqueles que seguem estar incorporados, mas não estão, que estão em animismo ou mistificando. Os dois últimos casos só atrapalham o andamento da gira e não podem ocorrer isso. Portanto, nunca permite entidade da assistência dar qualquer tipo de consulta. Não ofereça à entidade permanecer incorporada, exceto
unicamente sob ordem do guia-chefe da casa. Não oferecer bebida e nem oferecer cigarro para aquele que está na assistência e incorpora, pois não sabe se é espírito real daquele médium. Se nada funcionar com calma, muito respeito, mas com firmeza, coloque a mão sobre o ombro da entidade e fale o próximo do seu ouvido. Agradeça a presença dela, peça para que descarregue o médium e peça para subir, pois as regras da casa não permitem sua permanência. Correto? Então são coisas que vai acontecendo dentro do terreiro que as pessoas vão ficando perdidas, né? Antes do início da gira, o Cambone deve garantir que ele sabe aonde está tudo o que vai precisar daquele trabalho. Terá fácil acesso a todos os materiais que as entidades vão usar. Poderão precisar, sejam elas materiais individuais, como fumo e bebida, ou outros materiais como pemba, água, cachoeira, copo, vela, água de praia, água de cachoeira. Cabe a Cambone, durante os trabalhos, permanecer concentrada, firmando o ponto cantado até o tempo todo, atendendo os trabalhos das entidades, pois podem ser solicitados qualquer momento. O Cambone só deve concentrar para incorporação em giras de desenvolvimento quando solicitada autorização por alguém. Ou, em último caso, em momentos que se há certeza que a função do Cambone não é necessária. Tá? Quando a entidade incorpora no Cambone, deve imediatamente procurar ver se ela precisa de algo. As entidades que já fazem um uso típico de certos materiais, este já deve estar em mãos para agilizar o processo. A demora a servir uma entidade atrasa o tempo do trabalho a ser realizado, atrasando todo o atendimento da gira. Por isso, o Cambone deve estar sempre atento e solicito para atender as necessidades da entidade. O Cambone deve ter sempre em mãos papel, lápis, para anotar tudo que a entidade solicitar, seja ponto riscado ou um trabalho recomendado por uma consulta. Extremamente importante também que os Cambones peçam pelo andamento da gira e a organização da assistência para a consulta com as entidades. Cuidado com as pessoas e objetos atrapalhando o caminho também são cuidados que o Cambone deve ter. A manutenção da corrente é uma principais responsabilidade do Cambone. A fim dos trabalhos, aguardando imediatamente os materiais usando seus lugares, a fim de agilizar a finalização daquela gira. Os médios da incorporação também têm responsabilidade nesse processo. Então, é unindo, por isso que é uma grande responsabilidade, por isso que devemos ter mais de umas Cambones dentro da casa. Por fim, é importante destacar que o Cambone serve às entidades, não os médiums, tá? Tem médios folgados também. Os Cambones são auxiliadores ao nosso... era como fossem os garçons da casa do santo. Os médios de incorporação não só podem, como devem auxiliar os Cambones sempre que necessitar, ou possível, seja reparando os materiais usando pela entidade trabalhando inteiramente, como Cambone. Quando não estiver incorporado, Cambones são fundamentais e sem eles não tem gira. Tá? Servir também é um aprendizado. O trabalho de Cambone é tão importante quanto dos médios e entidade. Responsabilidade mediúnica do Cambone é tão importante quanto qualquer outro médio. O médio que camboneia não atrapalha seu desenvolvimento e a experiência como Cambone. Importantíssimo na aprendizado. Então essa mania de falar Cambone não pode incorporar, me desculpa aí, que tem processo de desenvolvimento e que também quando o filho está camboneando, ele não tem o direito de chamar a atenção de ninguém. Ele só está comandando o trabalho, está vendo todos os erros e acertos. Aí é o Pai de Santo que toma suas atitudes ou as entidades espirituais da casa. Segundo passo, Cambone também desenvolve
ela pode ser desenvolvida dentro da linha de Umbanda, diferentemente do Candomblé, que Cambone não tem incorporação. A Umbanda é permitido, mas a partir que a filha e o filho esteja fazendo seu papel de Cambone certinho. Sempre vai ter um momento que aquele Cambone vai poder passar seus orixás e seus guias. Assim é a lei da nossa Umbanda. Saravá a todos, fica com Deus, um abraço, a benção, que meu Pai abençoe todos vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo que abre o caminho, que tranca a rua, corre no caminho, abrindo as portas, e que nossos santos, que o meu Pai abençoe todos vocês. Obrigado. Axé.